Shalom a todos os nossos queridos ouvintes. Por que trazer aqui os Salmos? Os Salmos são uma fonte de experiências vividas por Davi e outros que registraram seus salmos. E elas nos proporcionam alento, ânimo, e muitas vezes nós nos identificamos na mesma situação em que Davi viveu. E isto nos anima, isto nos direciona, isto nos anima. Hoje vou apresentar-vos o Salmo 1, onde nós temos 9 importantes considerações. E vou ler o texto aqui para que você possa se situar. E diz o seguinte: os louvores do homem são que ele não andou no conselho dos perversos e não se colocou no caminho dos pecadores, nem sentou na reunião dos zombadores. A primeira 3 categorias que nós temos aqui é de pessoas ímpias, de pessoas pecadoras e de escarnecedores. O primeiro, o ímpio, é aquele que conhece, mas não obedece. Não se submete à vontade do Eterno. O pecador é aquele que não conhece nada. Ele segue seu caminho, faz as coisas erradas, diz as coisas erradas, vive uma vida totalmente sem regra nenhuma. E o escarnecedor é aquele que é pecador, é ímpio, mas é um desobediente. Agora tem uma segunda consideração, que é o seguinte: 3 tipos de atitudes que as pessoas seguem. E o texto nos diz dessas atitudes: aquele que anda, aquele que se detém e aquele que se assenta. Quando a pessoa se desvia do caminho do Eterno, ele começa a andar. Ele começa a palmilhar passo a passo em direção errada. Não está no caminho reto. E quando mais adiante ele se detém, ele não anda mais, ele para ali, cometendo desobediências, iniquidades, fazendo, enfim, aquilo que é da sua vontade, mas não da vontade do Eterno. Se detém é como que ficar parado. Mas aí vem a terceira ação dele: se assenta. Aí já não vai mais, nem para trás, nem para frente, mas ele fica ali, assentado. Eu me lembro quando um jovem falou o seguinte: esse texto me fez entender o seguinte, Elice, porque quando o meu patrão me enviava para um banco, qualquer coisa, eu fazia questão de passar por frente do cinema, onde estava lá todos tipos de imagens de coisas que eu não devia de ver. Aí eu ficava parado olhando. Depois comprava o ingresso, entrava no cinema e me detinha ali assentado assistindo. Foi interessante o que o jovem falou para entender mais este texto. Mas uma terceira consideração é a condição em que essas pessoas que anda, que se detém e que se assenta, aceita o conselho dos ímpios. Muitas vezes o pai aconselha, muitas vezes o esposo aconselha, a esposa aconselha, muitas vezes o rosh aconselha. Mas a pessoa não aceita o bom conselho,
mas aquele que aconselha, suponhamos, para falar mal, para desobedecer, para se desviar, ele ouve esses conselhos iníquos. E anda por esse caminho, não o caminho reto, mas o caminho errado. E fica em companhia destes prevaricadores. Quando uma pessoa, por exemplo, fala mal deste ou daquele, ele faz lashon hará, então precisa de pessoas estarem com ele, junto com ele, para poder desenvolver esta maledicência. E este texto nos dá um direcionamento, um entendimento para que não façamos isso. Por quê? Qual é o conselho que ele dá para aquele ímpio, pecador e escarnecedor? Para aquele que aceita o conselho, aquele que anda, se detém e se assenta. Para aquele que aceita conselhos dos iníquos, que humilha o caminho dos pecadores e anda em companhia dos perdidos. Em vez de fazer estas coisas, o salmista diz o seguinte: pelo contrário, aquele que tem prazer na Torá, tem prazer na lei do Senhor, tem prazer em vir na sinagoga, tem prazer em rezar, tem prazer em cantar, tem prazer em estar com os haverim para participar dessa comunhão, dessa alegria, desse congraçamento tão importante. Guarde isso contigo. Tenha prazer na lei do Eterno e medite nele de dia e de noite. Leia o texto, que você vai enriquecer o seu conhecimento. Terminando, dizendo para você shalom, quero lhe lembrar que você pode participar e ser uma pessoa mantenedora deste projeto, deste trabalho tão importante que fazemos aqui em Anunciem Brasil. Desejo a você um bom dia. Shalom.